A liberdade de um grande narcotraficante mexicano depende de diversos fatores, desde um esquema de segurança bem montado, saber o momento certo de sair e voltar para sua área de segurança e principalmente se manter longe dos radares das autoridades. Endereços vivem mudando, o telefone então nem se fala e muitas vezes o nome também, eles andam por aí com diversos documentos e estão sempre ali mudando a aparência física assim que possível. Porém, quando se trata do coração, aí fica mais difícil e é geralmente no momento de amar que o narco acaba baixando a guarda. Seja bem-vindo ao Baú Aleatório, eu sou o Alisson e no vídeo de hoje conheceremos 3 narcotraficantes que foram entregues por suas namoradas, de forma direta ou indireta. Até porque, como eu falei, uma baixada de guarda às vezes é o suficiente para as autoridades localizarem e capturarem o narco. E às vezes essa baixada de guarda vem da sua namorada, que é a pessoa que digamos que tem menos responsabilidade nesse negócio. Só lembrando você que se você não der like nesse vídeo, você vai ser preso, porque ver um vídeo bom desse e não dar like já virou crime em mais de 150 países. Pai, desce, cala a boca, sai daí, sai daí. Então, olha aqui, ó, sai daqui, sai de dentro do escuro, sai de dentro do escuro, sai de dentro, sai, então sai daqui, senão te quebra um... Amar e ser amado faz parte da vida de um narcotraficante, e por mais que ele esteja envolvido em negócios sinistros, ele sempre reserva um espacinho naquele coração de pedra para sua prometida. Alguns chegam a reservar 2, 3, 4 espacinhos e aí vai, né? Afinal de contas são homens de muitos amores, mas enfim... Todo narcotraficante reserva aquele momentinho para poder amar um pouco. Porém, ter muitas amadas quando se trata de um narcotraficante pode deixar rastros, e o rastro pode começar pelos ciúmes. Criar ciúmes em uma mulher envolvida com narcotráfico é sempre um perigo muito maior, afinal de contas ela tem muitas informações geralmente do narco e pode simplesmente, por ódio, gerado pelos ciúmes, entregar isso de bandeja pro pior inimigo do cara. Ou às vezes simplesmente por não ter o mesmo senso de urgência, por não ser uma pessoa buscada pelas autoridades, a namorada desses narcos acabam cometendo erros que eles geralmente não iriam cometer, porque estão sempre, digamos que, com o sinal de alerta ligado. Porém é com o coração cheio de amor que o narco pode dar uma baixada na sua guarda, e isso justamente porque a sua namorada o convenceu a relaxar um pouco. Foi assim com Brian Donaciano Holguín Verdugo, um membro do cartel de Sinaloa que estava na Colômbia a negócios. Ele estava morando alguns meses na cidade de Cali com o objetivo de fechar negócios e fazer novos contatos. O narcotraficante conhecido como Pete andava por bairros nobres de Cali, Cuaca e Medellín, acompanhado de uma modelo loira, jovem e charmosa. Pete tinha um péssimo costume de simplesmente dispensar todos os seus seguranças quando ele ia se encontrar com a sua namorada, porque ele verdadeiramente ficava incomodado de, em volta do seu ninho de amor, ter diversos homens armados ali, preparados para um confronto e tudo mais, simplesmente quebrava o clima para ele. Então o que ele fazia era reservar um quarto de hotel, reservar um apartamento, uma casa para ele poder se encontrar com a sua amada, mas só ele e ela, sem segurança, sem ninguém por perto. As autoridades colombianas acompanharam a rotina de Pete por 14 dias, levantando dados importantes como horários, veículos que ele usava, quantas seguranças o acompanhavam e o principal, os momentos e os locais que ele encontrava com a sua namorada. A prisão de Pete ocorreu justamente nesse momento, em um dia que ele estava com a sua namorada em um apartamento de luxo que ele tinha reservado para poder namorar um pouquinho. Simplesmente bateram na porta do quarto dele e quando ele atendeu era um segurança do condomínio que falou que tinha um problema no encanamento, alguma coisa do tipo. E o Pete atendeu tranquilamente. O problema é que esse segurança na verdade era um policial disfarçado. Pete foi preso devido ao seu erro de ir namorar e dispensar sua segurança, mas outro erro foi cometido, e não por ele. Pete tinha preferência por locais reservados, como hotéis e apartamentos de luxo, mas certo dia sua namorada o convenceu a irem visitar o ponto turístico Cerro de los Cristales, e lá eles tiraram uma foto juntos. Essa foto foi postada no Facebook. Dali pra frente, a DEA monitorou todos os passos de Pete e com a ajuda da polícia colombiana, capturaram o narco que era procurado em mais de 200 países. Uma foto foi o suficiente para que Pete fosse preso, mas no passado, quando as redes sociais ainda não existiam,
o telefone podia ser o calcanhar de Aquiles de alguns narcos. Pablo Escobar foi localizado após fazer uma ligação para sua família. Ele não resistiu à tentação de entrar em contato com a sua família, falar com seus filhos e deixar claro que ele ainda estava bem, enquanto ele era perseguido loucamente pela polícia de Medellín. A partir do momento que ele fez a ligação, tudo aquilo foi rastreado e ele foi encontrado e morto. Porém, algo similar aconteceu com Rafael Caro Quintero. O problema é que no caso de Rafael Caro Quintero, a ligação não foi dele, foi da sua namorada Sara Cosio. Caro Quintero tirava férias com a sua namorada na Costa Rica. Namorada essa que era sobrinha de um ex-presidente mexicano, o que já por si só atraía diversos olhos na direção da moça. Porém, precisando sair do México, Caro Quintero pegou a sua namorada e alguns de seus associados e simplesmente se mandou para Costa Rica. Afinal de contas, ele estava sendo procurado após o assassinato do agente da DEA Kiki Camarena, agente esse que simplesmente desmantelou o cartel de Guadalajara, e Caro Quintero se vingou da maneira mais cruel possível. Porém, nada disso aconteceu sem consequência, ele teve que fugir do México. Ele se localizou na Costa Rica em um rancho que ficava bem isolado da cidade, mas obviamente era lotado de luxos lá dentro. Eles saíam à noite para conhecer lugares novos, ela comprava roupas da moda e eles curtiam como um casal de estrangeiros, normalmente. Porém, Sara resolveu ligar para sua família de Guadalajara. Ela queria deixar claro que estava tudo bem, que eles estavam tranquilos e felizes. E o principal, ela queria convencer a sua família que Rafa não era um homem sanguinário. E apesar da sua fama de ser instável, manipulador e a maneira brutal com que ele matou Kiki Camarena, ela achava que ela poderia convencer a sua família do contrário. A cidade de Guadalajara estava simplesmente estremecida com o assassinato de um agente americano. Então, assim que uma ligação internacional chegou, as autoridades grampearam a mesma e começaram a fazer o trabalho para rastrear o endereço. Resumindo a história, Rafael Caro Quintero foi rastreado, a polícia montou uma operação e simplesmente foram até lá, invadiram o sítio, derrubaram seus seguranças e prenderam o narco, que foi preso e condenado a mais de 28 anos de prisão. Tudo isso começando com uma ligação da sua namorada. Um dos maiores problemas na carreira de El Chapo foram as mulheres. El Chapo era um homem de muitos amores e ele praticamente tinha uma namorada em cada cantinho do México que ele ia. Por um lado, isso facilitava as coisas para ele, afinal de contas ele tinha mais olhos espalhados por aí. Mas junto disso vem o ônus do negócio, né? Ele também tinha mais bocas por aí, então por mais que tivessem mais pessoas para olhar as coisas por ele, também tinham mais pessoas para falar sobre as coisas dele. Durante o julgamento de El Chapo, várias coisas vieram à tona, desde acontecimentos brutais, traições e tudo mais, até uma fuga de El Chapo nu por uma rede de esgoto junto de uma das suas amantes. Sendo assim, inevitavelmente El Chapo deixava um pequeno rastro por onde ele passava. Onde ele ia dar uma namoradinha, né, ele deixava aquele rastro, que acabavam com suas namoradas sendo pegas, investigadas, às vezes presas, ou simplesmente começavam a ser monitoradas para ver em qual momento e por qual razão o narco voltaria ali, né? E aí como é que ia ser o esquema de segurança, se ele ia chegar sozinho, vai que surge uma oportunidade. Então, a partir do momento que elas se encontravam com El Chapo, elas se tornavam também um alvo das autoridades. Uma das capturas de El Chapo ocorreu quando ele permitiu reduzir sua segurança para encontrar com a atriz Kate del Castillo. Kate é uma atriz conhecida no México e seu pai também é um ator respeitado. Sua relação com El Chapo começou após o narco assistir os DVDs da novela que Kate era a atriz principal, La Reina del Tráfico. De tanto assistir a novela, El Chapo simplesmente se apaixonou pela protagonista e ele não resistiu a tentar um contato. Então, com o seu celularzinho mágico, ele conseguiu magicamente o número da atriz e começaram a trocar mensagens. Em uma troca de mensagens breve, El Chapo foi direto com o que sentia pela atriz. Você é o que há de melhor nesse mundo. Cuidarei mais de você do que dos meus próprios olhos. E Kate respondeu à altura. Me toca muito ouvir que você vai cuidar de mim. Ninguém nunca cuidou de mim. Kate passou a alimentar o amor que El Chapo sentia por ela e parecia verdadeiramente encantada pelos charmes do narco. Em um programa de TV onde eles comentavam a respeito de narcotráfico e política, ela chegou a afirmar que confiava mais no próprio El Chapo do que no governo, o que levantou assim suspeitas a respeito do porquê que ela começou a opinar esse tipo de coisa publicamente. Enquanto a mídia condenava a linha de raciocínio de Kate, El Chapo enviava flores para ela, trocavam mensagens e cartas, porém tudo era acompanhado pelos serviços de inteligência americano e mexicano. Após fugir da prisão de Altiplano, El Chapo não pensou duas vezes e quis se encontrar pessoalmente com o amor da sua vida.
As conversas com Kate eram mais frequentes e El Chapo revelou para Kate seu desejo de ter um filme com sua biografia e tentou convencer ela de plantar essa ideia na cabeça de algum diretor de Hollywood. Kate então tentou fazer essa intermediação, mas sem nenhuma resposta concreta. Então surgiu a entrevista com Sean Penn. Penn tinha vontade de conhecer El Chapo. El Chapo tinha vontade de ser uma estrela de Hollywood e também tinha vontade de conhecer uma estrela das novelas. Então assim, tudo junto ali e tal, acabou que eles obviamente marcaram um encontro conjunto. Eles marcaram um encontro em Durango, em um local seguro para El Chapo. Tudo isso foi acompanhado de perto pelo serviço de inteligência mexicano, que afirmou que ele só se dirigia a Kate como linda ou dama. El Chapo demonstrava ansiedade para ver Kate, dizendo que não era de beber, mas pela ocasião aceitaria tomar uma taça de vinho com a atriz. A visita de Penn e Kate ocorreu, e não foi o suficiente para sanar a paixão por Kate. Ela relatou que em seu primeiro encontro ela achou que fosse ser assassinada ou abusada. Em dado momento, Kate afirmou que El Chapo levou ela até um quarto e disse: "Acho que você precisa dormir." Ela acreditava que a partir daquele momento algo terrível ia acontecer com ela. Mas tudo o que aconteceu foi El Chapo lhe dar um beijo, um abraço e sair educadamente do quarto, lhe desejando boa noite. Kate relata que se arrastou até a cama porque suas pernas simplesmente travaram. Posteriormente a isso, El Chapo foi localizado e capturado pelos fuzileiros mexicanos. E por mais que ele nunca vá admitir, no fundo ele sabia que toda a sua novelinha ali com a Kate, enquanto ele trocava mensagens, e abaixar a sua guarda, diminuir o seu nível de segurança para poder trazer duas pessoas conhecidas na mídia, um ator de Hollywood e uma atriz famosíssima no México, ajudaram a polícia, obviamente, a chegar até o seu local. E esses foram 3 narcotraficantes que acabaram sendo entregues pelas suas namoradas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui embaixo no gostei, é muito rápido, pelo amor de Deus, vocês ficam regulando esse like aí, é tão rápido. Enquanto eu tô falando essa besteira aqui, você já clicou? Já clicou? Ah, então beleza então. Muito obrigado pelo apoio, como sempre, um beijo pra vocês e eu fui.